Caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para iniciarmos a leitura do livro de Oséias. Hoje leremos os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, vamos à leitura. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Disblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e ele disse: Põe-lhe o nome de Loruama, porque eu me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias capítulo 2. Dizei a vossos irmãos: Ame, e a vossas irmãs: Ruama. Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: Irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: Ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora.
Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo. E arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, e as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a tirarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e a Loami direi: Tu és meu povo, e ele dirá: Tu és meu Deus. Oséias capítulo 3. E o Senhor me disse: Vai outra vez, ama uma mulher, amada em seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir,
e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, e entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, eles corromperam-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles.
aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven. Aposte, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Amém? Então lemos aí 5 capítulos. O Senhor vem fazendo essa comparação de Israel com a prostituta, né? Ele envia Oséias a se casar com uma prostituta, ele coloca o nome dos filhos, né? Como uma indicação do futuro de Israel, de Judá, e ele vem então falando o que vai acontecer, né? Uma parte que eu queria deixar aqui é que o Senhor ele diz, eu vou ferir vocês, vocês vão ficar com chagas, com ferimentos, e vocês procurarão a outros lugares, a Assíria, mas ele não poderá curar vocês, né? O Senhor fala, ele não poderá. E ele diz mais, ele diz que para Efraim ele vai ser como um leão, e para Judá como um leãozinho, que vai despedaçar, que vai embora, que vai arrebatar, que ninguém poderá livrar da mão dele. Ele diz, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então o Senhor compara Israel, Judá, né, todo o povo dele a uma prostituta. Isso, a dor do Senhor é como realmente um homem que tem uma mulher, mas ela não quer estar com ele, ela prefere estar com outros homens. E isso de fato é dolorido, é massacrante. E da mesma forma o Senhor fala que se o seu povo não o adora como seu único Senhor, se o Senhor, eles não conseguem chamá-lo de Senhor e adorar só Ele, é como este homem, este marido que tem esta mulher, mas ela se prostitui com outros. É dolorido para o Senhor. Então é isso. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus e clamar a Ele, né? Porque só Ele pode nos ajudar, tá bom? Pai, muito obrigada por este início do livro de Oséias, o profeta do Senhor, que veio para alertar sobre aquilo que toma lugar do Senhor na nossa vida, aquilo que pode tomar o trono do Senhor nas nossas vidas, né? Então, assim como Oséias foi no passado, assim a tua palavra vem hoje para nos dizer que nós devemos ser fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel a nós. Então, todas as coisas colocadas no teu altar, não devemos buscar coisas fora do Senhor, porque as soluções estão em ti. A solução está no Senhor,
A solução vem do Senhor. Então, não há nada que alguém de fora possa fazer, a não ser quando clamamos ao Senhor, levantamos esses clamores e colocamos aos teus pés ali as nossas necessidades, o que nós precisamos, e que o Senhor seja único, único. O Senhor é único, Pai. Que cada vez mais nós possamos entender que o Senhor é único, que o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, toda adoração, e que nada pode ser mais importante que o Senhor na nossa vida. Pai, nos ajuda a rapidamente identificar aquilo que pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida e que nós possamos ser rápidos, ligeiros nisso e retirar rapidamente, colocar no seu devido lugar, né, Pai? O Senhor, colocar o Senhor como primazia realmente nas nossas vidas, Pai. Então, que nós possamos ter esse discernimento, derrama sobre nós, eu clamo, Pai querido, esse discernimento e entendimento de que somente o Senhor pode ocupar esse lugar, somente o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu clamo pela vida dos meus irmãos, clamo ao Senhor que o Senhor venha com as soluções, Pai, com as soluções que só o Senhor tem, só o Senhor sabe, só o Senhor pode. Por favor, Pai. Oro pelos enfermos, libero uma unção de cura, que todos sejam curados no nome do Senhor Jesus, restaurados, libertos, Pai amado, no nome de Jesus. Tudo aquilo que aflige a alma seja destruído agora em nome do Senhor Jesus, caia por terra. Tudo aquilo que tem lesionado, Pai, o corpo das pessoas, eu agora paraliso, destruo em nome do Senhor Jesus, usando da autoridade do teu nome, Pai, porque é no teu nome que as coisas são realizadas. Então, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu louvo, agradeço, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, muita saúde, muita paz, a paz que excede todo entendimento, harmonia no seu lar, tá bom? Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo com mais, acredito que mais 5 capítulos, ok? Fique na paz.